Então, pessoal, voltando aqui ao segundo bloco, vamos continuar resolvendo as questões. Agora, bora passar para o item 31. A gente estava anteriormente aí resolvendo o item 30, né? A gente pegou, trabalhou um pouco nele aí, que era aquele que estava comparando os dois coeficientes angulares para verificar se as duas retas eram paralelas. Lembra que eu falei que sempre tem uma questão então para verificar se as duas retas serão paralelas. Aqui no 31 já veio algo como eu já havia sinalizado no bloco anterior, que é padrão também, muito corriqueiro. Ele vai verificar, ele vai querer, né, que você avalie se as duas retas são ortogonais, né? É muito comum isso aí. Então ele quer saber se as retas são paralelas ou se as retas são ortogonais, ou seja, são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. A condição para que duas retas sejam paralelas, é justamente que o coeficiente angular de uma, da MR, tem que ser igual ao coeficiente angular da outra, ou seja, da reta 1 e da reta 2. Para que sejam ortogonais, tá? Ortogonais. Pode ser que também venha com a palavra perpendiculares. Aí o esquema já é diferente. O esquema já vai ser assim, ó. O MR, ou seja, o coeficiente da primeira reta, multiplicado pelo coeficiente da segunda reta, tem que ser igual a menos 1. Essa é a regrinha, então, para poder verificar se duas retas são ortogonais, tá bom? Então, aqui, paralelo tem que ser igual e ortogonal ou perpendicular, a multiplicação dos dois coeficientes tem que ser igual a menos 1, tá? Eles têm que ser o inverso, né? O inverso do outro. Então, aqui ele fala, a reta que passa pela Costa Rica e pelo Panamá e a reta que passa pelas ilhas Nublar e Tacano são ortogonais. Então, na verdade, o que ele fez aqui, gente, foi em vez de dar dois pontos, dois pares de pontos, ele falou os nomes, tá? Mas quando ele fala em Costa Rica, aqui ele está falando do P1. Quando ele fala do Panamá, ele está falando então do P9. P9. Quando ele fala de nublar, ele está falando aqui do P3. E quando ele fala de tacano, ele está falando do P7. Então é isso. Então aqui o segredo é eu descobrir o coeficiente angular da reta R, que na verdade aqui seria o coeficiente angular da reta que passa por P1 e P9. E depois eu vou verificar da reta que passa por P3 e P7. Tá? P1 e P9... a ideia vai ser calcular muito parecido com o que nós fizemos nessa questão aqui no início, que está em azul, tá? Então aqui, ó, eu vou até mudar de cor aqui para facilitar o entendimento. Aqui, pessoal, eu vou usar então aquela formulazinha clássica de calcular o coeficiente angular. Perceba que nós fizemos já 3 questões, já 4, só envolvendo isso aqui. Então, ó, y2 menos y1 é igual a x2 menos x1, tá bom? Então aqui, galera, vamos calcular, vamos jogar nessa fórmula. Então, o coeficiente angular então, de P1, P9, vai ser, então, eu vou pegar os pontos, deixa eu separar os pontos aqui. P1, os pontos aqui, 5 e 3. P2, os pontos aqui... P2 não, né? Estou chamando de P2, mas é P9. Só corrigir aqui para ficar certinho. P2 aqui é P9. P9. Então, P2 e P9. P9, que é o Panamá, é 10 e menos 3, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso usar aquele mesmo esquema, a nomenclatura x1, y1, x2, y2, e aí eu mando bala aqui. Ó, então eu vou pegar y2, que é o menos 3, menos o y1, que é 3. Aí vou pegar o x2, que é 10, menos o x1, que é 5. Aqui, pessoal, perceba que nós temos o seguinte, ó, menos 3 e menos 3. Então isso aqui vai dar menos 6. E aqui 10 menos 5 fica 5. Então, veja que eu tenho aqui o menos 6 e 5. Esse é o coeficiente angular dessa primeira reta. Aí o que eu faço? Eu vou agora aqui, vou fazer a conta agora para o P3 e P7.
Vou fazer de outra cor para facilitar aqui o seu entendimento. Fazer de roxo aqui, ó. Então eu vou ter aqui, eu vou calcular agora do MS, tá? O MS aqui vai ser a mesma coisa do coeficiente angular, então, né, da reta que passa pelo P3 e reta que passa pelo ponto 7, tá? M é a simbologia, a letra que a gente usa para simbolizar aqui o coeficiente angular, tá, gente? Então aqui eu vou pegar, vou pegar aqui os pontos, P3, olhando aqui no desenho na tabela, é menos 2 e 2, tá? O P7, olhando na tabela que o exercício deu aí, vai ser menos 5 e menos 7, tá? Então eu vou simplesmente calcular. Aí vamos pôr a nomenclatura, x1, y1, x2, y2, e vou substituir lá. y2 menos y1, x2, que é menos 5, menos o x1, que é menos 2. Então, cuidado, porque o 2 tem sinal, então tem que fazer jogo de sinal aqui, tá bom? Menos 7 com menos 2, eu vou colocar aqui o menos 9. E aqui menos e menos fica mais, então eu vou ter aqui, na verdade, menos 5 mais 2, tá? Então eu vou ter aqui menos 9 com menos 3, não é isso? Aí, menos, menos, mais, 9 dividido por 3 aqui, ó, dá 3, tá? Então, eu vou ter aqui 3, é o meu coeficiente angular. Aí, o que eu vou fazer? Calculei os dois coeficientes angulares, que foi da reta que passa por P3, P7, P1, P9, e o exercício afirmou que essas retas aqui são ortogonais, tá? Se são ortogonais, eu vou conferir, então, usando o critério que eu falei para vocês. O critério para verificar se são ortogonais é esse aqui, ó. Se você multiplicar os dois, o resultado dessa conta tem que dar menos 1. Então eu vou fazer isso aqui agora, ó. Vou fazer justamente isso aqui para a gente verificar se vai dar ou se não vai dar. Então eu vou separar aqui, tá? Vou mudar de cor aqui para a gente. Então, pessoal, ó, MR, tá? Vezes MS, eu vou ter que verificar se vai dar menos 1. Então, MR, que é o da primeira reta, é menos 6 sobre 5, e eu vou multiplicar com a da segunda reta. A segunda reta é 3. Então, aqui eu vou ter 6 vezes 3, menos 6 vezes 3, 3 vezes 6, 18, então menos 18, dividido por 5. Esse foi o resultado, então, da multiplicação dos dois coeficientes angulares. Deu menos 1? Não deu. Então, isso significa o quê? Que o item está errado, tá? Que a questão afirmou para a gente, ela trouxe para a gente que deveria, então, dar outra coisa. Ela trouxe para a gente que deveria dar um valor, que eles seriam, né, ortogonais. Mas o que a gente chegou à conclusão é que elas não são ortogonais porque os coeficientes angulares foram diferentes. Então, o MR deu um valor diferente do MS. Os coeficientes angulares foram diferentes, logo, não são ortogonais, tá? Não são ortogonais. Então, o item está errado, tá bom, gente? Então, aqui a gente conferiu se eles eram ortogonais. Próximo item. A gente tem o item 32. O item 32 falou bem assim: a circunferência de centro na ilha Sorna e que passa pela origem do sistema de coordenadas tem exatamente dois pontos em comum com a reta de equação x menos 2, tá? Então vamos aqui, a circunferência de centro na ilha. Então ele falou que a circunferência, o centro dela é a ilha Sorna. Sorna é o P6, então aqui é o centro em P6, ou seja, o centro dessa circunferência é menos 6 e menos 6. Então a circunferência que o centro dela é menos 6 e menos 6, ou seja, o ponto está aqui, ó, esse é o ponto aqui, né? Então ele está falando que tem uma circunferência aqui, ó, que o centro dela é menos 6 e menos 6. Então tem uma circunferência aqui, não ficou muito bonitinho, mas dá para entender mais ou menos aqui que ele falou que é uma circunferência com centro em P6. E ele falou ainda o seguinte, uma circunferência de centro na ilha
sorna e que passa pela origem do sistema de coordenadas. Então ela tem centro aqui e ela passa pela origem de coordenadas. Está dizendo então que ela passa por aqui, ó. Então o meu desenho não ficou muito 100%, né? Na verdade o desenho deveria ser ela um pouco mais larga e ela passando pela origem aqui do sistema, tá? Então ela está passando aqui pela origem do sistema de coordenadas. E aí ele está falando que teria dois pontos em comum com a reta y é igual a x menos 2. Tá? Pessoal, essa reta y é igual a x menos 2, né? Vamos conferir se ela está por aqui, porque se ela estiver por aqui, realmente ela vai ter dois pontos em comum. Eu vou tentar fazer uma solução aqui mais rápida, sem precisar de fazer muita conta, para a gente verificar esse detalhe então. Então essa reta aqui, ó, y é igual a x menos 2, a gente pode desenhar essa reta, tá? A equação dessa reta aqui para conferir onde é que está passando essa reta. Porque se ela estiver passando por dentro da circunferência, ela vai estar cortando em dois pontos com toda certeza, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos tentar verificar quais são os pontos, pegar dois pontos que pertencem a essa reta, que define essa reta aqui, e desenhar ela aqui, para ver se vai ser isso mesmo. Essa é uma solução mais rápida, tá, gente? Não é uma solução, dependendo do desenho das coordenadas que o exercício desse der, ela não é suficiente para responder a questão. Mas eu estou tentando simplificar as coisas aqui, que nessa prova, de repente, daria para fazer nesse esquema aqui. Tá? Então, estou te dando uma alternativa. Então, aqui, gente, como é que eu vou descobrir os pontos aqui dessa reta? É só eu pegar e substituir x valendo 0 e y valendo 0. Se x for 0, quando eu substituo x por 0 bem aqui, o y vai dar quanto? Vai dar menos 2. Tá? Se eu substituo x por 0 aqui, o y vai dar menos 2. Agora, se o y for igual a 0, bem aqui, se eu substituir o y valendo 0 aqui, eu ficaria com 0 igual a x menos 2. Isso implica que eu passo o 2 para cá, está negativo, vem para cá positivo, eu vou ter x igual a 2. Então eu consegui localizar as raízes aí, né? Dois pontos aqui, né? Um é raiz e o outro não é, né? Eu consegui dois pontos aqui, de modo que eu consigo desenhar essa reta, ó. Essa reta minha aqui, ó, ela vai estar passando então, ó, pelo ponto aqui, ó, x lá no 2. Então 2 é mais ou menos aqui assim, ó. Vai estar aqui x no 2 e o y no menos 2. Então eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. Essa reta, ela vai estar passando aqui, ó, no 2 e no menos 2, tá? Então significa que essa reta vai estar passando por aqui, ó. Esse P1 lá no gráfico aqui está falando que é 3, né? 3. Então significa que mais ou menos aqui é o 2, mais ou menos aqui é o 1, correto? E aqui eu consigo então localizar o ponto onde essa reta está passando, ó, que é o ponto x igual a 2 aqui, ó. Ela está passando por aqui. Então eu posso mais ou menos imaginar que ela está vindo aqui. E aqui, ó, o P4 é o ponto menos 2 aqui, ó. P4 é o ponto menos 2. Então seria esse ponto mais ou menos aqui assim. Tá? O P4, né? Seria eu teria interligando aqui, né? Se fosse o 2 e menos 2, menos 2 e 2 estaria aqui, ó. 2 menos 2, estaria aqui assim, né? Eu só vou alinhar ele aqui só para ver o pontilhadozinho até onde está indo. Aí, gente, ó, a minha reta, então, ela está passando nesse ponto aqui, 2, e no menos 2, tá? Então, essa minha equação da reta, ela está passando por aqui, ó. Ok? Então, perceba que a minha circunferência, eu vou apagar essa parte de dentro, porque a gente corrigiu a circunferência, né? Deixa eu apagar aqui. A gente deu uma corrigida nela, né? Deu uma melhoradinha nela. Perceba que aqui, ó, essa é a minha reta. Ela está passando aqui por dentro. A reta ela é infinita, então ela sobe infinitamente aqui para frente e ela vem infinitamente aqui para trás. Então, ela vai cortar, ela está cortando bem aqui nesse lugar
ou seja, ela está cruzando com a circunferência bem aqui nesse lugar, e ela vai estar cruzando com a circunferência bem aqui nesse lugar. Que lugar é esse? Não sei, tá? Não sei. Tem como saber? Tem. Se eu encontrar a equação dessa circunferência, e pegar a equação dessa reta e fazer a intersecção, igualar os dois e descobrir o valor do x que satisfaz aqui, e o valor do y que satisfaz o encontro das duas, resolver o sisteminha, eu consigo saber exatamente esses dois pontos, tá? Mas aqui, pessoal, na prova, se eu fosse fazer isso, eu ia gastar muito tempo, muitas linhas e nem tem espaço para isso. Então, eles muitas vezes colocam essas questões, a gente reclama do espaço, às vezes, mas é porque não tem espaço mesmo, já dá para fazer no mínimo de espaço que você tiver. Então, aqui a única coisa que eu tive que fazer foi olhar como é que seria o desenho dessa reta e trazer para cá. E aí, tentar encaixar em cima do desenho aqui do plano cartesiano. Então, eu tentei deduzir aonde estava passando aqui minha circunferência. Ele falou que o centro era no P6 aqui e que passava pela origem das posições. Com isso, eu consegui perceber, então, delimitar um certo raio aqui, né? Delimitando esse certo raio, eu tracei uma circunferência aqui. E aí, eu localizei a reta. Se a reta está vindo aqui, ela já cruzou um ponto. Se eu prolongar, ela já cruza mais um. E aí a questão falou que ela tem exatamente 2 pontos em comum com a reta. Sim, vai ter esse ponto em comum e vai ter esse ponto em comum aqui para poder... É porque elas se encontram, né? Elas se cruzam justamente nesses 2 pontos em comum. Então, nesse exercício aqui, eu simplesmente desenhei a reta em cima da circunferência. Desenhei a circunferência, desenhei a reta sobre ela e a partir daí eu deduzi então que realmente elas têm 2 pontos em comum, tá? Então aqui a gente nem precisou fazer outro tipo de conta não precisamos fazer outra conta não. Mas se eu quisesse fazer, não professor, dá a ideia pelo menos, não precisa fazer, mas dá a ideia, como seria então essa ideia de igualar os dois para descobrir esses pontos de intersecção? Bem, a gente tem a equação reduzida, a equação reduzida da reta. Eu vou dar um exemplo qualquer aqui aleatório. Eu poderia ter aqui uma equação reduzida aqui, uma equação qualquer, poderia ser geral também, não tem problema. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Aqui é uma equação da circunferência aqui. Aí eu ia pegar essa circunferência aqui junto com a reta que o exercício falou, que é y igual a x menos 2. Aí eu montaria um sisteminha com esses dois caras aqui. De que maneira, professor? Da seguinte maneira, já está vendo que o y está isolado aqui nessa equação? Eu iria substituir ele bem aqui, ó. Então ficaria assim, ó, x ao quadrado mais o y, que vai ser x menos 2 ao quadrado, igual a 4. Com isso aqui, eu ia desenvolver esse produto notável aqui, ia dar o resultado aqui seria uma equação do segundo grau, no qual eu teria um x uma linha e o x duas linhas. Ou seja, eu teria 2 valores para x, certo? Encontrando esses 2 valores para x, eu ia pegar e substituir cada um deles aqui, ó, no lugar desse x aqui, ó. Então eu ia ter y igual a x uma linha menos 2, ia ver quanto que ia dar. E aqui eu ia ter uma segunda resposta que seria o x duas linhas menos 2. Tá? Então eu teria um P1, que seria um ponto de encontro, x1, y1. E eu teria um P2, que seria um outro ponto de encontro, um outro ponto de intersecção, que poderia ser justamente aqui, ó, esse P1 e esse P2. Só que isso aqui, gente, dá um bocado de conta, que numa prova dessa não dá para fazer assim, não dá para ir muito por aqui, somente se você não conseguir resolver por uma solução ali no gráfico mesmo, porque se você for fazer isso aqui no braço na hora da prova, é cruel, é doído, tá? Então, gente, a ideia aqui era trazer para vocês mais 2 questões nesse bloco, para a gente perceber então como é que essa prova veio. E aí eu encontro vocês no próximo bloco resolvendo mais questões da prova de 2018. Um abraço, até daqui a pouquinho.